Olá pessoal, meu nome é Amélia Tereza Marrô, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, atualmente assumo a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, sou também pesquisadora do Centro de Estudos em Gênero, Raça, Etnia e Sexualidades de Adorim, da UNEB, e atuo como articuladora nacional da Liga Brasileira de Lésbicas. Atualmente também contribuo com a implementação, né, da Secretaria Estadual LGBT do PT, né, e também sou filiada, né, ao Partido dos Trabalhadores desde 1982, ainda quando era estudante secundarista no Severino Vieira. Gostaria inicialmente de agradecer o convite feito pela companheira e secretária nacional da Secretaria LGBT do PT, Janaína, que me fez o convite para que eu pudesse estar nesse momento de troca de saberes, de vivência, né, nessa videoaula, cujo tema é sobre educação, gênero e diversidade. Eu acho que estou num momento também importante, interessante nessa articulação aqui com essa aula, né? Porque como a pró-reitora de Ações Afirmativas, toda a minha história nesse momento, minha militância e meu ativismo está para dentro da universidade, né? Na construção de políticas de ações afirmativas para a inclusão de negros e negras na universidade, travestis e transexuais, quilombolas, ciganos, pessoas com deficiência. Portanto, assim, a gente está num momento muito rico na UNEB e acho que converge para esse momento de diálogo com vocês sobre um tema tão caro hoje no mundo, né? Na nossa vivência, na universidade, nas escolas e principalmente na conjuntura atual, né? Paralelo a isso, também estou desenvolvendo uma pesquisa no doutorado sobre a inclusão de travestis e transexuais no ensino superior. Então, enfim, vamos aí porque a gente está com um turbilhão de coisas aqui para poder falar. Mas antes disso, eu queria trazer para vocês os objetivos, né? Vocês vão ver aí nos slides que serão postos, né, que nós vamos trabalhar com dois objetivos. O primeiro deles é discutir sobre a conjuntura atual e a disputa política em torno da noção de educação. Logo em seguida, nós vamos refletir sobre os marcadores da diferença ou as múltiplas identidades nos espaços educacionais, né? Mas vamos, portanto, aí também pensar um pouco qual é a centralidade, ou seja, o argumento central que nós vamos trabalhar, né? Então, eu proponho discutir com vocês a cena educacional brasileira a partir da emergência dos outros, né, sujeitos, como bem diz Arroio, né, tomando como marco o período da ditadura militar, a redemocratização e a elaboração, né, da Constituinte de 1988. Eu levo em conta, para discutir sobre isso, né, o papel dos movimentos sociais e o avanço dos estudos no campo da educação, mais notadamente aqueles relacionados aos estudos feministas, né, aos étnicos raciais, os estudos sobre sexualidades, né, e aí quando eu falo dos estudos feministas eu estou falando sobre os estudos sobre gênero, né? E entre outros estudos que emergem, outros campos de saber que emergem durante esse momento, né? E como eles serão vistos, né, como elementos centrais para a conjuntura atual, né, para pensar a disputa política em torno da educação e os desafios para a conquista e manutenção, né, das políticas de ações afirmativas, de inclusão e permanência dos estudantes negros e negras, levando em conta, né, que a partir de 2002 nós vamos ter as cotas raciais, né, as cotas
inicialmente na UERJ e depois na UNEB, foram 2 universidades a implementar no Brasil o sistema de cotas, né? E todas as políticas de ações afirmativas daí decorrentes, né, que vão incidir mais diretamente na inclusão das pessoas negros e negras na educação e principalmente na educação superior, certo? Então, posto isso, eu gostaria de dar seguimento à nossa conversa, e aí os slides também continuam nessa mesma sequência, porque será importante trazer para a discussão alguns conceitos, na verdade, 3 conceitos que vão, portanto, nortear a nossa conversa, né? Então, um primeiro conceito seria tratar sobre educação, e aí, obviamente, que eu não poderia deixar de trazer o conceito básico daquele que para nós é o mestre, né? É aquele que orientou a partir dos anos 60, dos anos 70 e mais notadamente depois desse processo de redemocratização do país, né, influenciou sobremaneira os estudos sobre educação, que é o Paulo Freire, né? Então, a noção de educação, ela parte, né, do reconhecimento de que ela é um processo continuado de elaboração do conhecimento e de transformação da realidade através da reflexão humana, né? Ela deve ser libertadora, né, produtora do conhecimento, capaz de transformar e reinventar a realidade através da ação-reflexão, né? Portanto, pensar a educação como um instrumento libertador, um processo dialético, acima de tudo, né, de troca, onde aquele que ensina aprende e aquele que aprende, né, também ensina. Então, é nessa dialética, é nessa percepção da educação como uma ação, como uma reflexão, aquilo que pensa o conhecimento, mas também que muda a realidade social, que, portanto, define esse conceito para nós, e é muito caro nesse momento agora que nós estamos vivendo. O conceito de gênero, obviamente, que não poderia ser traduzido a não ser através dos estudos feministas, então a gente vai buscar na Jean Scott essa referência para pensar gênero, né? Portanto, pensamos gênero, esse conceito, como uma construção histórica e social, longe das amarras do biológico. Ele não é essencialista, ela quebra com essa visão essencialista, sendo, portanto, relacional e político. As diferenças de gênero serão vistas, portanto, a partir da construção de significados culturais, né, os seus sentidos e como se posicionam dentro das relações hierárquicas e de poder. É exatamente aquilo que estabelece a diferença entre o feminino e o masculino, mas fundamentalmente questionando as relações de poder e de desigualdades colocadas entre os homens e mulheres, né? Obviamente, as mulheres pensadas numa relação de inferiorização com relação aos homens. E aí, uma outra parte desse conceito que vamos trabalhar é sobre identidades e diferenças. Talvez substituindo essa ideia de diversidade por diferença, pensando esse conceito de diferença como um conceito político mais operacional para pensar esses outros sujeitos, que somos nós, LGBTs, negros, negras, mulheres, quilombolas, ciganos, né, pessoas do campo, mas são aqueles que estão fora da norma e que borram com aquilo que é percebido como o eu referente, né, aquele dominante, homem, branco, ocidental e cristão, né? Então, pensar as identidades e diferenças a partir da provisoriedade e incerteza acerca dos valores
ideias de feminilidade, sexualidade, de racialidade, né? E como isso coloca em questão a naturalidade dessas identidades, né? Portanto, elas não são naturais, elas são históricas, políticas e culturais, né? Portanto, a diferença ela é percebida e ressignificada a partir do reconhecimento do outro, né? Esse outro LGBT, mulher, né? Como aquele portador de uma complexa teia de significados históricos, culturais, né? Responsável, portanto, pela constituição de suas identidades, né? Essa identidade que é relacional, provisória, marcada pela diferença, né? Por meio dos símbolos que adquire significado a partir dos sistemas simbólicos, da linguagem que o faz representar, né? E é o que bem fala a Guacira Louro sobre isso, Stuart Hall, né, a Daniela Wade, o Miskolci e vários outros autores, né, que produziram várias referências sobre essas questões de identidade e diferença, né? Mas é importante a gente pensar, né, no momento em que a gente discute sobre esses conceitos, pensar exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora, e eu queria trazer um pouco dessa reflexão sobre a conjuntura, e colocar e dizer como a predominância dos discursos em torno das questões de gênero e sexualidade têm sido centrais na luta democrática hoje no país, né, e como parte da luta dessa luta, né, tem sido transferida dessas arenas identitárias que o movimento social vem construindo para a arena política em geral, né? E aí eu acho que é importante pensar como os estudos mais recentes eles vão lançar luz sobre esse cenário político que a gente está vivenciando agora, né? E como isso tem refletido nas questões de gênero e sexualidade, principalmente no contexto do golpe de 2016, né? E o papel central que jogou a mídia, o judiciário e o Congresso Nacional nessa disputa. Então, o impeachment, né, e todo o processo de impeachment de Dilma, eu reputo como um momento extremamente importante para pensarmos como essa arena política, como a educação, gênero e sexualidade, elas vão para a arena política e é tomado como um discurso feroz, não é? Naquele momento, contra a presidenta Dilma Rousseff. Né? É importante lembrar que o Partido dos Trabalhadores ele se constituiu ao longo dos últimos 13 anos, né, como aquele governo que, de uma certa forma, produziu caminhos para a efetivação das políticas de educação na área de gênero e sexualidades. Não é? Várias pesquisas foram sendo produzidas, vários programas de mestrados, de pós-graduação, vários centros de estudos, não é? Se ampliam naquele momento. Portanto, há uma colagem aí com relação ao governo petista e a esse campo de estudos. Não é? Embora a gente tenha visto, não é, que na segunda eleição de Dilma, ou não, foi na primeira eleição de Dilma, a discussão sobre o kit gay ganha uma dimensão enorme, né? E tudo aquilo passa a ser já uma arma, não é, contra o avanço dos estudos de gênero e sexualidades, né? Então, essa discussão, ela retoma nas eleições de 2018, quando a gente vê aí, não é, nos fake news, aquele discurso de que o Haddad, né, é uma madeira de piroca e Haddad, né, o kit gay, enfim, né, novamente isso toma uma dimensão
que naquele momento do impeachment de Dilma foi tão radical, né? É bom a gente lembrar dos votos como eles foram dados naquele momento, né? E muitos deles tinham essa justificativa com relação a um pânico moral, uma percepção moral, né, daquilo tudo que estava sendo posto, né? Então é importante a gente contextualizar esse momento, né? Contextualizar aquele momento da disputa sobre os planos de educação, os planos municipais, os planos estaduais e o plano nacional de educação. Portanto, toda aquela discussão sobre gênero, sexualidade, diversidade vão ganhar um momento de ênfase, né, de fundamentalistas religiosos que se juntam, né, a Igreja Católica mais as igrejas protestantes. Enfim, né, é quando nós vimos de forma mais contundente a ação do movimento Escola Sem Partido, onde a discussão sobre ideologia de gênero ganha uma dimensão, ou seja, eles cunham esse termo ideologia de gênero, não é, para poder se contrapor a essas discussões e a esses estudos. Portanto, é um momento, digamos, bastante intenso, onde essas questões se tornam uma pauta política, né, onde o movimento social também se coloca, né, mais precisamente o movimento feminista, o movimento negro e o movimento LGBT, não é? Há uma disputa colocada naquele momento e, portanto, a centralidade da cidadania, tanto LGBT quanto das pessoas negros e negras, quilombolas, não é colocado no centro da disputa por educação, né? Então, aquilo que a gente vê surgir no período da Constituição de 88, né, no processo de redemocratização, no final da ditadura militar, né, com a emergência dos movimentos sociais, com a abertura dos campos, né, de pesquisa nas áreas de educação e mais voltadas para essas temáticas, ou seja, nós vimos surgir nesse momento do processo de redemocratização, com a LDB, a universalização da educação, né, a gratuidade da educação, a emergência dos movimentos sociais e a luta desses outros segmentos, dos outros sujeitos e de segmentos sociais que estiveram historicamente ausentes das oportunidades de acesso à educação sendo colocadas nesse momento, né? Então, na verdade, é importante que a gente reflita esse momento atual, mas olhando um pouco o que é que foi construído no passado, né? Então, o que foi construído no passado é uma demarcação de um momento importante, que foi a Constituição de 88, a LDB, né, que é as Leis Diretrizes e Base, depois da Constituição, né, são dois momentos importantes, né, e como esses sujeitos educacionais que adentram a cena da disputa, né, com seu gênero, suas racialidades e vivências sexuais não normativas, né, vai diretamente ao encontro dos cânones oficiais. Essa noção de feminilidade, masculinidade, né, racialidade, são essas noções que sustentam a visão do currículo, né, as práticas pedagógicas, a formação de professores, não é? É essa visão que invisibiliza os sujeitos LGBT nos espaços escolares, né? É essa visão que produz aquilo que os estudos mais recentes têm apontado, que direciona exatamente a questão da violência, da invisibilidade ao fracasso escolar e a impossibilidade
da conclusão do seu percurso educativo, né, que possa fazer com que esses sujeitos cheguem à universidade e tenham direito à inclusão e cidadania, né? Então, é importante pensar com relação a essa questão da invisibilidade, porque, na verdade, os dados, né, nós não figuramos nos dados hoje da educação no Brasil, de uma forma geral, né? São poucos os dados hoje, não é, que refletem tanto o recorte dos marcadores raciais, não é? Acho que raciais nem tanto, mas principalmente aqueles que dizem respeito às identidades de gênero e a questão da orientação sexual, né? Então, há uma invisibilidade no espaço, no espaço escolar, nos sistemas educacionais, né? A ausência de dados que nos reconheçam, né, faz com que nós, obviamente, não sejamos reconhecidos, né? Portanto, nós não estejamos incluídos nos currículos e nem nas práticas pedagógicas. Muito recentemente se vem produzindo estudos que revelam o grau de violência, mais precisamente de LGBTfobia e de racismo nos espaços escolares, não é? A USP, por exemplo, tem dados importantes de pesquisa que mostram a violência contra as mulheres, né? O assédio, estupros, enfim, né? Nós temos dados de várias pesquisas que foram feitas em ambientes escolares. Vou citar um exemplo da pesquisa feita por a Miriam Abramovay e uma equipe em escolas em Brasília, que mostram exatamente como o índice de violência e de rejeição às pessoas LGBT e negros e negras produzem um efeito danoso para essas pessoas, né, no que diz respeito às suas vivências e às possibilidades de estarem, né, e de concluírem o seu percurso educativo. Nós temos um grande desafio hoje, né? O grande desafio é entender a existência dessas pessoas no espaço escolar e na vida, na sociedade, não é? A existência dessas pessoas e, mais ainda, o direito dessas pessoas existirem, não é? E, mais ainda, sendo mais enfática, não é? Dizendo que é necessário que tenhamos, que seja produzido políticas educacionais de inclusão e de permanência. As cotas é um exemplo disso, né? Ela abre um espaço para que essas pessoas possam ingressar na educação superior, não é? Mas quem são essas pessoas? Quantas pessoas travestis e transexuais, quantos LGBTs conseguem chegar até o final do ensino médio e tentar o Enem e chegar até a universidade, né? Esse é um dado que a gente não consegue ter, porque isso não está lá na educação básica, né? Então, é preciso que a gente promova caminhos, mas caminhos de reconhecimento dessas pessoas. Mas, mais ainda, que a gente reconheça que as identidades, elas não são fixas. É preciso que a gente entenda que quando a gente fala de travestis, a gente está falando de pobreza, a gente está falando de marcadores raciais, enfim, né? É preciso que a gente entenda que a política pública, ela tem que ser pensada de maneira interseccional, né? Ela precisa entender que esses estudantes, que esses sujeitos são negros e negras, que vêm da periferia, que vêm do campo, não é? Que são travestis, que são transexuais, que são LGBT, que são lésbicas, que são gays, que são bissexuais, enfim, que as múltiplas identidades que conformam esses sujeitos têm que ser percebidos para que a gente produza, digamos, efeitos reais na produção de políticas públicas. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo, e aqui eu gostaria de concluir esse momento de fala com vocês, e retomando, talvez, a Paulo Freire e dizendo que a gente não pode pensar
em mudanças na educação se a gente não pensa na educação e na produção do conhecimento como um momento, como algo que reflete transformações efetivas no sujeito que é afetado pela educação, mas principalmente na sociedade, né? Nós sabemos que a educação, e ele próprio já disse isso, né, o Paulo Freire, que a educação, ela por si só não muda a sociedade, mas nós sabemos que ela tem um papel fundamental nesse processo de mudança, né, de mudança de mentalidade. Não é à toa que hoje o governo Bolsonaro ataca de maneira tão virulenta a educação, que ele constrói a ideia de que a educação pública e gratuita ela é nefasta, porque é no espaço da universidade, é no espaço da escola que se produz a ideologia, né, de esquerda, enfim, né, todas as baboseiras que nós estamos ouvindo cotidianamente pelas mídias, não é? Então, a educação, ela está em disputa mesmo, não é? E ela está em disputa porque os sujeitos foram revelados, não é? Porque a educação produz a transformação. Então, é esse convite a vocês para que a gente possa produzir uma educação transformadora, não é? Para que a gente possa cada vez mais desvelar esses sujeitos. Nós não voltaremos para os armários, né? Nós estamos fora dele, somos professores LGBTs, somos estudantes LGBTs, somos mulheres feministas, somos homens que têm consciência e que mudam e que têm mudado a sua ideia com relação à masculinidade, né, e à violência. Portanto, nós estamos aqui e é esse o caminho que a gente espera, um caminho de transformação, e é esse o final, né, que eu gostaria de falar para vocês. Então, obrigada por esse momento. Valeu.